A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Mais uma semana acabou e nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por este dia, por esta semana, por tudo aquilo que Ele pôde prover para nós como povo de Deus, como filhos de Deus. E nós estamos alegres de mais uma vez retornarmos, não é? Ao livro de Jeremias. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 47, um capítulo curtinho, não é? Mas que fala sobre a profecia contra a Filístia, ou contra os filisteus. Vamos lembrar que do capítulo 46 ao 51, Deus ele traz várias profecias contra diferentes nações que se levantaram durante o curso do tempo, desde o estabelecimento de Israel até aquele momento, que vieram contra ao povo de Deus, e Deus ele traz estas palavras a estas nações. Portanto, hoje nós falaremos sobre a profecia contra a Filístia. Antes de nós lermos este capítulo, eu gostaria apenas de lembrar que a Filístia, ela era um país, ou era um povo, não é, que estava localizado na parte sul de Israel, junto à costa marítima. Então nós vamos ver que esse povo foi um grande, ferrenho inimigo do povo de Deus. Nós vamos ver de que desde os tempos, não é, dos juízes, você vai lembrar da história de Sansão, durante este período, durante o tempo de Samuel, de Saul, de Davi, nós vamos ver estes inimigos se levantarem tremendamente contra o povo de Deus. Nós vamos ver que em uma das batalhas, no tempo de Eli, se os irmãos estão lembrados, em que os filisteus destruíram, mataram a 30.000 israelitas e tomaram a arca do concerto para o templo do seu deus Dagom. Tempos mais tarde, nós vamos ver que o próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi morto em uma batalha no Monte Gilboa. Tanto ele como seus filhos foram derrotados, foram mortos nesta batalha de Israel contra os filisteus. Entretanto, nós vamos ver outros períodos da história em que Deus trouxe um grande livramento, como no exemplo do próprio rei Davi, quando ele venceu ao grande Golias de Gate. Portanto, nós vamos ver que este território da Filístia consistia de 5 diferentes cidades confederadas que tinham seus reis, e estas cidades, as cidades principais dos filisteus, que era Asdod, que era Ascalon, que era Gate, Gaza, Ecrom. Então, estas cidades tinham os seus reis e elas trabalhavam em conjunto. Este povo que imigraram, não é, de uma ilha chamada Caftor, ou seja, da famosa Creta, não é? Eles vieram para o território de Israel antes do próprio Israel entrar em Canaã, e eles habitaram ali, as suas cidades estavam na costa. Entretanto, nós vamos ver que Deus deu ao povo de Israel todas aquelas redondezas, e nós vamos ver que as herdades dos filhos de Dan e dos filhos de Efraim caiu exatamente nestas cidades ou nesses territórios aonde estavam os filisteus. Por isso nós vamos ver o grande conflito, e Deus levanta a Sansão como juiz de Israel para combater os filisteus naquela época, porque Sansão era da tribo de Dan, e ali Deus então usa a este homem poderosamente para poder livrar ao seu povo das mãos dos filisteus. Nós vamos ver também que este povo filisteu, ele era muito conhecido, não somente pela sua, esperteza, eles eram destros, não somente na navegação, eram destros
em arte da cerâmica, eram destros na metalurgia, porque eles eram pessoas que trabalhavam com o ferro. Enquanto Israel ainda estava no bronze, eles já trabalhavam no ferro. Nós vamos ver que no tempo de Saul, as pessoas tinham que descer aos filisteus para poder afiar as suas espadas, porque os filisteus controlavam, não é, o ferro naquela época. Nós vamos ver também que os filisteus, eles tinham 3 divindades, não é? 3 deuses que eles adoravam, e geralmente em suas batalhas eles levavam seus deuses para suas batalhas. Uma delas era Astarote, outra era Baal-Zabuque e a outra, muito conhecida, o deus Dagom, que foi neste templo do rei do deus Dagom em que a arca de Deus foi levada quando foi roubada no meio da guerra. A Bíblia nos diz que foi colocada dentro deste templo, e quando chegou no dia de manhã, aquela estátua do deus Dagom havia caído e havia as palmas das suas mãos haviam sido cortadas, a sua cabeça cortada, e nós vamos ver que Deus ele trouxe uma grande pestilência em todas as cidades dos filisteus naquela época. Portanto, meus queridos, nós vamos ver que este inimigo de Israel, este inimigo que tantas coisas fez contra o povo de Deus, que estava sempre perseguindo ao povo de Deus, Deus trouxe uma palavra para eles também, uma palavra de juízo, uma profecia contra os filisteus. Portanto, vamos ler a palavra do Senhor, e Jeremias não é apenas o profeta que fala contra este povo chamado Filístia, contra os filisteus. Nós vamos ver que Isaías, Ezequiel, Amós, Joel, Sofonias, Zacarias, todos eles profetizaram contra este povo chamado os filisteus. Portanto, a palavra de Deus para eles no capítulo 47 foi a seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus antes que Faraó ferisse a Gaza. Lembre-se que Gaza era uma das cidades, não é? Uma desses reinos, um destes príncipes de Gaza. Então, era uma das cidades filisteias que, então, nós vamos ver que Faraó, o Egito, como estava no caminho entre o Egito e Israel, a Filístia estava ali. Nós vamos ver que Faraó, que o Egito sempre estava tratando também de tomar as suas terras. Portanto, ele diz no versículo 2, assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte. Lembre-se, do norte estava vindo o problema, estava vindo a perseguição, estava vindo o rei Nabucodonosor, vindo do norte contra estes povos. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Nós vamos ver que o dia do juízo do Senhor sobre a Filístia estava sendo comparada a uma torrente transbordante que alagaria, não é? Contra a este povo chamado a Filístia. Ou seja, o dia do juízo de Deus estava colocando esta nação na balança de Deus. Olha aí a descrição que Deus ele faz dos exércitos de Nabucodonosor. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. Lembre-se, mais uma vez, os filisteus são estes descendentes, estas pessoas que imigraram desta ilha Caftor, ou de Creta, e vieram para
a Palestina, ou vieram para Canaã, vieram para este território que Deus deu para Israel. Versículo 5. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada Asquelon com o resto do seu vale, até quando te retalharás? Ou seja, até quando te cortarás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Portanto, nós vamos ver que esta foi a realidade, foi a palavra que Deus ele trouxe para estes homens da Filístia, e nós vamos ver que a Filístia foi destruída, foi levada em cativeiro completo no ano 604 a.C. por Nabucodonosor. Portanto, estes homens ou estas nações, muitas delas que nós vemos falando na Bíblia Sagrada, hoje não mais existem, porque elas se levantaram contra Deus, se levantaram contra o povo de Deus e Deus as destruiu, ou seja, Deus permitiu que elas fossem eliminadas. Para quê? Para provar e para poder mostrar que o Senhor, ele reina. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós aprendemos de que chegará o dia em que as nações prestarão conta a Deus. Chegará o dia em que os governos prestarão conta a Deus. Haverá o dia em que os homens prestarão conta a Deus, aleluia. Deus irá julgar, Deus colocará na sua balança e como se encontrará. Não foi isso que Deus ele disse para aquele rei babilônico através de Daniel? Colocado foste na balança e foste encontrado pesado. A sua vida, os seus atos se encontrou pesado na balança de Deus. Que Deus nos guarde, aleluia. Que Deus ele possa guardar as nossas vidas, os nossos corações, porque Jesus ele disse muito claro em Mateus capítulo 12, versículo 36, que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, esta pequena nação chamada Filístia, que foi, como nós chamamos, né? Um prego, uma pedrinha no pé do sapato de Israel, que não permitia muitas vezes eles crescerem, que não permitiam eles aflorarem, que não permitiram eles chegarem e conquistarem tudo aquilo que Deus havia pedido para eles conquistarem. Mas o dia chegou em que a palavra do nosso Deus pesou, aleluia, sobre aquela nação, sobre aqueles reinos, e eles foram julgados, e eles foram condenados, e eles foram colocados diante de Deus, e eles tiveram que prestar conta diante do Deus Altíssimo. Portanto, que em nossa vida, em nossa caminhada, muitas vezes, aleluia, nós podemos dizer, eu estou sendo injustiçado, ou eu estou sendo... E quantos, meus irmãos, quantos na história nós vamos ver? Se nós olhamos para a história da igreja, se nós olhamos para a história e nós vamos ver o quanto a igreja, os crentes, Israel, todos padeceram muitas vezes pelas mãos de homens, governos e países injustos, pagãos e pessoas que queriam destruir completamente e que ainda até o dia de hoje, porque isto ainda está em vigor, ainda hoje existe um número de pessoas que estão sendo perseguidas nos dias de hoje por estarem defendendo a verdade de Deus, a sua palavra, seja nos países da janela 1040, seja em países onde o evangelho não pode ser pregado abertamente, possa ser em nossos países que muito aberto, muito liberais, mas que as pessoas têm o seu coração fechados para a palavra de Deus, aleluia, e muitas vezes nós podemos sofrer perseguição, podemos sofrer pressão,
opressão, podemos ser caluniados, podemos ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Entretanto, elevemos os nossos olhos aos céus, de onde vem o nosso socorro, e saibamos, permaneçamos, aleluia, na defesa da palavra, do nome do nosso Deus, do reino do nosso Deus. Por quê, meus queridos? Porque haverá um dia em que este povo, que estas nações, que estes governos serão colocados na balança de Deus. Eles serão e prestarão conta ao nosso Deus, aleluia. E eu e você poderemos nos alegrar da justiça do nosso Deus, porque a justiça dele é perfeita, aleluia. Portanto, profecia contra a Filístia. É verdade que eles mataram muitos judeus, muitos israelitas, muitos foram as confrontações. Entretanto, chegou o dia da prestação de contas. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, que tenha um fim de semana abençoado na presença do nosso Deus, e estaremos aqui no próximo sábado para juntos falarmos sobre a profecia contra Moabe. Assim que Jesus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor. Amém.